consegui que voltasse a projetar. Imagino que vocês estejam vendo, acessando a minha tela, estão vendo um mapa? Sim, profe. Sim, Sim. ótimo. Então, vamos voltando dos nossos 5 minutinhos de intervalo. E é para a gente visualizar onde estamos, né? Estamos falando desse espaço territorial, que vocês podem ver por esse mapa. É um mapa simples, tirado da internet, mas eu acho ele interessante com essas bandeirinhas para que a gente possa perceber a diversidade, a diversidade que se compõe, a diversidade geográfica e geopolítica que está incluída nesse Mar Caribe. Então, você tem um pedaço da Colômbia, da Venezuela, você tem toda essa América Central, uma parte do México, que, de alguma forma, estão banhados pelo Mar Caribe. Então, essa seria a sua definição geográfica. Mas há outras definições que não geográfica. E aí é que eu quero que a gente veja um outro arquivo que diz respeito à ideia de comarcas. Por que a gente usa essa terminologia? Então, quando começamos no curso de LANC, lá em 2011, e precisávamos abranger a América Latina e o Caribe, entendemos que as comarcas seriam interessantes. Por quê? Porque são como regiões culturais. Temos um autor, um crítico uruguaio, que muito ativo na década de 60, 70, infelizmente morre muito jovem, no começo da década de 80, que vinha trabalhando a ideia das comarcas culturais, das regiões culturais, que é o Angerama. Então, vocês estão vendo isso que eu estou projetando agora? Uma outra lâmina. Sim? Não, profe. Não? Não, tá a mesma. Ixi, então, peraí, deixa eu ver se eu tenho que fechar aqui. Agora sim? Ou não? Não. Então, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Olá, Ariadne, agora estou te vendo. Bom te ver. Vamos lá. Agora sim? Sim, profe. Sim. Bom, então a gente tem aqui a ideia da comarca como região cultural. Eu começo com essa apresentação bem simplesinha da Wikipédia e depois a gente vai dar uma olhada no que diz o autor Angerama. Normalmente se trabalha esse autor na disciplina Epistemologia da Literatura. E lá na primeira comarca que aparece no curso, que é a comarca Platina. Como tem gente aqui que não participou dessas duas disciplinas, eu vou fazer essa rápida introdução, mas acho desnecessário parar tudo para ler profundamente o Rama nesse momento. Eu vou disponibilizar o livro, se alguém tiver interesse, pode ler para se aprofundar um pouco mais no tema. Mas, se não, a gente vai trabalhar com esse conceito de região cultural. Voltando lá naquela ideia, lá no mapa, voltando aqui um pouquinho, deixa eu pegar outro mapa que tenho aqui. Se a gente pega esse mapa, por exemplo, então temos aqui o Mar do Caribe, como a gente estava falando, e toda essa diversidade linguística e geopolítica banhada no Mar Caribe. Mas, curiosamente, se vocês procurarem, vocês vão poder encontrar, ou eu posso fornecer para vocês, vai ter críticos que vão incluir a Bahia, no Brasil, na comarca caribenha. Olha que coisa interessante. Aí a gente desprende a comarca cultural da sua relação geográfica e geopolítica, percebem? Então, isso já seria uma derivação mais ousada, digamos assim, né? Juntar a Bahia com a comarca caribenha, já seria uma visão mais ousada. Possível, defensável, mas já mais ousada. Mas tem outras que são mais simples, como quando o próprio Rama vai
trabalhar com a ideia da comarca platina. Então, o que ele vai dizer? Que o sul do Brasil, vários pontos do sul do Brasil, tem muito mais conexão com Uruguai e Argentina, com a Pampa, do que com a Bahia, do que com o sul do Brasil, com o norte e o nordeste do Brasil. Então, o que ele vai elaborar? Ele vai elaborar a ideia de que há afinidades, que há relações históricas, que há relações econômicas, que há uma mentalidade que, de alguma forma, se constrói culturalmente e que não corresponde exatamente a essa invenção do Estado-nação que acontece ao longo do século XIX. Tá? Então, a ideia da comarca, vou pular aqui um pouquinho, depois a gente volta, vai se basear nessa concepção. Então, vamos lá para o Rama. O Rama diz o seguinte, que a literatura produz um discurso sobre o mundo. Porém, esse discurso não passa a integrar o mundo, mas a cultura da sociedade, tornando-se parte da vasta malha simbólica mediante a qual os homens e mulheres conhecem e operam sobre o mundo. Então, a literatura que nós vamos procurar trabalhar nessa disciplina tem essa perspectiva, a do discurso sobre o mundo. Esse discurso sobre o mundo, ele integra esse mundo, ele passa a ser parte dessa malha simbólica dessa cultura social. Então, essa malha simbólica não é equivalente necessariamente ao espaço geográfico republicano, né? Continuando com o Rama, toda cultura possui seus estratos dominantes e dominados, sendo que vem dos primeiros os parâmetros de normalização para a sociedade, de modo que sua ação condutora se manifesta nos diversos graus de aceitação entre os estratos inferiores, que, com traços curiosos, revelam que não se trata de uma simples recepção, mas de uma elaboração transformadora ou até mesmo opositora. Então, na primeira lâmina, a gente viu uma ideia de literatura, que é a que vai conduzir esse período, a nossa abordagem, e agora uma ideia de cultura, que também é o que vai conduzir essa nossa abordagem. Então, a cultura como algo que não é passivo, como que não é simplesmente a recepção de uma exterioridade, né? No caso da invasão, invenção, conquista da América, dessa exterioridade estrangeira. Não, mas uma cultura que se forja, que se constrói a partir da elaboração transformadora e relacional, até mesmo opositora, entre todos os elementos que chegam de culturas diversas ao continente e ao Caribe, né? Bom, e aí, então, o que o Rama vai chamar de literatura, vai chamar de comarca cultural? Em algum texto, que é o que eu vou passar para vocês, ele vai chegar a dizer que a cultura relacionada através de regiões culturais chega a formar um outro mapa. É como se houvesse um mapa cultural e um mapa geopolítico. Então, às vezes, esses dois mapas coincidem, às vezes não, né? Então, quando coincidem, a gente relaciona o Estado-nação a uma região cultural, mas não necessariamente. Uma questão, por exemplo, estou jogando aqui as ideias e aí vocês podem me interromper se tiver muito complicado. Nós tivemos um TCC de uma estudante de Lanque, a Leide Janina Recalde, uma paraguaia, que fez o TCC defendendo a existência de uma comarca guarani, por exemplo. Então, ela faz um trabalho de campo em várias cidades que beiram o Rio Paraná. Então, ela vai na Argentina, vai no Paraguai e aqui no Brasil, e vai mostrar a existência de uma comarca guarani. O que ela quer dizer com isso? Se vocês quiserem, podem acessar no repositório da UNILA. Que há um substrato, que há uma cultura, que há uma língua,
que reúne espaços geográficos diferentes, que reúne espaços nacionais diferentes em torno de um ethos, para colocar um nome, né, em torno da cultura guarani. Então, é possível se pensar na região cultural dessa maneira, como um segundo mapa, que se sobrepõe, às vezes se justapõe, às vezes não, com o mapa geopolítico republicano, tá? Dos Estados nacionais da América Latina e Caribe. Tudo bem até aqui? Vou parar um pouquinho para saber se está tudo bem, se vocês querem perguntar ou comentar alguma coisa. Nada? Está claríssimo? Gostaram da ideia de botar a Bahia no Caribe? Profe, en Sim. antropología, estudiamos antropología de América Latina y pues me tocó a mí antropología del Caribe y entre todos y entre las lecturas y eso, pues utilizamos también los términos de centro y periferia, entonces lo aplicamos al Caribe y pues el centro es el Caribe geográfico y la periferia dijimos que son todos los lugares donde hubo un puerto negrero, en donde llegaron esclavos. Entonces ahí se puede incluir New Orleans, la Florida, Bahía, porque tienen pues esas similitudes con el Caribe, pues después de la conquista. Entonces, pues habla un poco de lo que tú decías, de que Bahía también puede hacer parte, y si uno lee, pues, literatura de Bahía y no sé, literatura de Colombia o de Martinica, tienen unas similitudes, pues, increíbles, ¿no? Entonces, pues eso hace parte que esa cultura de mar, pues esté incluida en todo tipo de expressão artística e cultural. Exato, Esteban. Graças. Exatamente. Eu acho que quando vocês lerem o texto que está colocado da professora Eurídice, vai ficar mais claro também essa concepção de região cultural. Então, a gente pode colocar vários nomes diferentes, pode tratar de diversas maneiras, a questão é que a gente descolhe ou diferencie, de certa forma, as relações culturais das relações geopolíticas, porque as relações geopolíticas atenderam a determinados interesses de grupos que tinham o poder para demarcar as linhas de fronteira no século XIX. Muitas vezes se sobrepondo e dividindo grupos que desconhecem até hoje as fronteiras, como é o caso do Guarani, voltando à ideia da comarca Guarani, né? Então, há grupos que desconhecem a fronteira, seja porque são anteriores a ela, seja porque há uma continuidade histórica que os mantém em relação, como é o caso da memória da escravidão, como é o caso da memória da diáspora, que o Esteban também comentou. Então, a gente vai continuar pensando sobre isso. Se houver dúvidas, a gente volta a esse ponto, ou via fórum, ou via WhatsApp, mais para frente, tá? Mas, continuando, então, aqui nessa apresentação, a ideia era que a gente entendesse essa relação entre o que se escreve como parte da malha simbólica, e isso é parte da cultura, né? Então, a literatura como um artefato artístico, mas não só isso, né? A literatura e aqui a música, a dança, como parte da subjetividade, como parte da manifestação das subjetividades, das sensibilidades do Caribe como região cultural, tá? Então, é esse ambiente, é essa abordagem que a gente gostaria de trabalhar com vocês.
eu fecho essa primeira aula com um poeminha da Gioconda Belli, que é uma poeta da Nicarágua, que eu gosto bastante, e que nos pergunta já sobre esse dado geográfico e sobre o nome, que sos Nicarágua. Então, para nós vai ser bastante importante aqui a, a questão geopolítica, óbvio, né? Ela está posta, está colocada, é a realidade, é essa dimensão, mas não só isso, como também essa outra região cultural que conecta. Então, daí a gente vai falar da poética das relações do Glissant, por exemplo. Então, como é que se relaciona a Martinica, que foi colonização francesa, que tem uma outra perspectiva vinculada a essa metrópole francesa, a conexão entre a Martinica ou a Jamaica, que já foi colonização inglesa, que tem uma outra entrada no mundo colonial, a conexão entre Jamaica, Martinica e Cuba, né? Então, a gente vai procurar também essas relações através da fala, da perspectiva do Glissant, da sua poética relacional, tá? E do Stuart Hall também, sobre a diáspora, que se há um dado histórico que conecta toda essa região, é o dado da diáspora, né? Entre outros, mas esse é um dos mais predominantes, né? E essa memória da escravidão, que é muito forte. Bom, vamos ler esse poeminha da Gioconda Belli? Vou ler para vocês e aí depois fecho essa parte e a gente volta a conversar. Que sos Nicaragua, Gioconda Belli. Que sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Bom, e agora vou então parar de apresentar e vou perguntar a vocês se gostaram desse poema e que relação a gente encontra. Para mim é sempre muito importante que a gente tenha a capacidade de relacionar coisas diferentes, linguagens diferentes, textos diferentes. Qual a relação que a gente encontra entre esse poema da Gioconda Belli e a abordagem de literatura, cultura, de região cultural, de comarca cultural que a gente vinha falando até aqui. Então, se quiserem, podem escrever algum comentário ou habilitar o microfone. Val, você quer falar? Oh, que pena. Bruna está dizendo que gostaria. Você quer ler de novo, Bruna? Então, peraí, deixa eu projetar de novo para a gente reler, então. Tá, vamos lá. Vou projetar novamente. Então, agora não vou ler, vou ficar só em silêncio para vocês lerem, tá?
Bom, relemos? Vou deixar ele projetado, mas gostaria de ouvir vocês. O que acharam do poema? Ele tem relação com o que a gente vinha comentando? Não precisa ser uma tese de doutorado, não, tá, gente? É só um comentário, assim. Gostei, não entendi. As imagens são bonitas, enfim, algo que a gente possa partir e continuar conversando sobre isso. Bom, tem uma parte muito interessante. Em realidade, como essa minha última comarca sempre me remete muita coisa, né? Sempre me remete ao processo de colonização, de violência e dessa energia que existe ainda nessa terra, né? Nessa terra latino-americana, que é o nosso trabalho também, ou alguns mediadores, ou artistas, ou poetas, eu não sei, em geral, que se dedica a estudar Latinoamérica, né? Que tem isso de voltar na Terra, de voltar a tentar captar essa energia que está soterrada pela colonização, que ainda existe, não que está aí, né? E eu achei muito interessante essa parte, da segunda parte, que sos, sino pecho de mujer hecho de tierra, liso, puntudo y amenazantes, que sos, sino cantar de hojas en árboles gigantes, verde. Esto es muy interesante, mira, ¿qué sos, Nicaragua, sabes? Sino cantar de hojas en árboles gigantes, o sea, imagina la fuerza de conexión que tuve esta Gioconda para comprender qué sos Nicaragua, sino este cantar de hojas en árboles gigantes verdes, enmarañados, llenos de palomas, o sea, muy vibrante, ¿no? Se puede percibir, se puede ver hasta la energía que tiene este poema y esta búsqueda, ¿no? Para saber responder, ¿qué sos, Nicaragua? ¿Son un triangulito ahí? No, ¿sabes? Sino dolor y polvo y gritos en la tarde, como un grito de mujeres, como de parto. Y eso también me trae mucho la idea de la colonización que está ahí, ¿sabes? Si podemos estudiar la colonización, comprender la colonización, tenemos respuestas para todo lo que nos está pasando actualmente y también un activar ahí, porque es imposible estudiar Latinoamérica y no quedarse con tantas ganas de contestar a preguntas o traer para cuestionar, para entender, comprender y deshacerse de tanta violencia que hasta los días de hoy nos toma el cuerpo, la cabeza, el corazón. Así que nada, me pareció muy interesante. Eso también, que sos, sendo puño crispado y vale en boca. ¿Qué vale esta, sabes? Es un caramelo esta bala. Así que muy interesante. ¿Y qué sos Nicaragua para dolerme tanto? Yo pondría como que, ¿qué sos Brasil actualmente para dolerme tanto? Maravilha. Assim que não, adorei, adorei. Obrigada, Val, muito bom. É isso, né? São camadas de sentidos. Que sos Nicarágua? O país não é só uma realidade social, econômica, estruturada sob instituições. Não, o país também é memória, o país também é a natureza, o país também é a dor acumulada, que estaria dentro da memória, né? E aí tem alguns comentários aqui, vamos ver. A Camila, que gostou da imagem das pisadas de água por los montes. A Bruna diz que partiu de estereótipos para sentimentos, interessante, a relação com a natureza. Ela estava em outro país, algo assim, em um exílio, em muita falta do seu país? Sim, a Gioconda, ela
Ela é uma escritora muito engajada politicamente, fez parte da guerrilha sandinista nos inícios, lá atrás, escreve vários romances que elaboram tudo isso de uma maneira muito intensa, e depois de toda a perseguição política, ela hoje mora nos Estados Unidos há várias décadas já. É uma escritora muito famosa, vocês vão encontrar muita coisa se procurarem por Gioconda Belli na internet. É uma voz importante da Nicarágua, da América Latina. Mas eu gosto de abrir a disciplina com esse poema, por isso a gente poderia perguntar: que sos Colômbia para doler-me tanto? Que sos Latinoamérica? Que sos Brasil para doler-me tanto, né? A nossa realidade histórica, cultural, linguística, que se sobrepõe sobre camadas sobre o território, né? Então, aquela ideia, a gente pode até pensar na ideia de território segundo Milton Santos, na geografia, né? Que vai falar de uma paisagem social que se soma a uma paisagem natural. Então, o natural está aí colocado, mas não é só natural, é histórico, e é econômico, e é político, e é tudo isso junto. Então, a gente vai trabalhar a ideia do Caribe como região cultural que vivencia, que vive, que experimenta e que manifesta, que elabora e manifesta através da arte, através das linguagens, através de um pensamento crítico, várias perspectivas sobre a sua própria condição. Uma condição que é forjada nessa relação tensionada e conflitiva, sumamente violenta, entre história, memória, geografia, política, economia, tudo isso que está posto como história do Caribe, tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Vou parar essa apresentação. Vou pedir a vocês para, já que vão estudar de forma autônoma, independente, que procurem estudar vendo mapas. Vamos localizar o território, embora a gente também vá se desprender do território, né? Mas o território vai ser a nossa base de orientação para a disciplina também. Mais alguma questão, comentário? Senão a gente encerra. Eu vou revisar um pouquinho a guia, vou acrescentar a questão artística como parte da avaliação que a Val pediu, e aí subo para vocês hoje, no máximo até o final da tarde, eu já coloco no Cigar a versão definitiva da guia, que vai ser então a nossa guia de autoestudo de comunicação. Os WhatsApps foram colocados, não é? Não sei se a Ariadne conseguiu pegar de todo mundo para fazer o grupo. Então, professora, eu não consegui, na verdade. O seu, por exemplo, eu acho, e o da Bruna, eles não apareceram para mim, mas eu mandei o link aqui, ó. Ah, vamos lá. O link do grupo e aí é só acessar. Ótimo. Então vamos fazer isso para. Já estou aqui entrando na conversa. Tá bom. Então tá. Então vamos ver se dá certo por aí, senão a gente vai se comunicando individualmente pelo WhatsApp ou no fórum da turma. Tudo bem? Fechamos aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, me procurem e a gente continua conversando. Agudia VT. Tchau, pessoal. Abraço, obrigada pela presença de vocês. Que fiquem bem. Tchau, professora. Tchau.